Você já reparou como, muitas vezes, os menos competentes são justamente os que chegam ao topo, enquanto os mais preparados continuam presos no meio do caminho? Por que será que instituições premiam quem obedece cegamente e não quem pensa de forma crítica? Por que pessoas que fazem perguntas incômodas acabam excluídas, enquanto aquelas que apenas concordam são promovidas? O que você está vendo, e talvez sentindo na pele, é um padrão tão antigo quanto perturbador. O sistema eleva e recompensa pessoas que não pensam por si mesmas. Os chamados idiotas úteis. Não, isso não é teoria da conspiração. É uma engrenagem antiga que Maquiavel já havia identificado séculos atrás. E foi algo que Dietrich Bonhoeffer observou com angústia enquanto a Alemanha mergulhava no regime nazista. Mesmo separados pelo tempo e pelo contexto, os dois chegaram à mesma conclusão sombria. O poder não apenas tolera a estupidez, ele a cultiva e recompensa. Mas aqui vai o ponto que quase ninguém percebe. O termo idiota útil não se refere à falta de inteligência em si. O que está em jogo é algo muito mais profundo. Trata-se de uma escolha deliberada, às vezes silenciosa, às vezes consciente, de não pensar, de abrir mão da própria autonomia mental em troca de conforto, status ou segurança. Não é que essas pessoas não tenham capacidade de refletir. Elas têm, mas preferem não usar. Porque pensar virou um risco. Questionar pode custar caro, pode te isolar, pode fazer com que te rotulem de ingrato, arrogante ou até perigoso. Bonhoeffer chamava isso de estupidez, mas não no sentido vulgar da palavra. Para ele, era um fracasso moral, uma falha do espírito. Era sobre o ser humano, que, diante da pressão, escolhe ser instrumento do poder em vez de ser alguém que sente, pensa e age com consciência. Em cartas escritas da prisão, enquanto via sua nação ruir por dentro, ele foi direto. A estupidez que mais destrói uma sociedade não é a ignorância, mas a renúncia voluntária ao pensamento crítico. Maquiavel entendeu isso de outra perspectiva, a do governante. Em O Príncipe, ele revela o cálculo frio do poder. Pessoas que pensam demais são perigosas. Elas fazem perguntas, identificam padrões, podem se rebelar. Já os idiotas úteis são perfeitos, obedecem sem questionar, reprimem discordâncias sem notar e ainda acreditam que estão fazendo o bem. É daí que surge o paradoxo da estupidez. As instituições que dizem valorizar inteligência e mérito muitas vezes promovem justamente quem não demonstra nenhuma coisa nem outra. E não é apesar disso, é por causa disso. Repare nos ambientes ao seu redor, empresas, governos, escolas. Com que frequência você vê alguém subir na hierarquia simplesmente porque nunca causa desconforto? Porque nunca diz, isso está errado? Essas pessoas são valorizadas não por pensarem bem, mas por evitarem pensar demais. O idiota útil se torna uma ponte entre o topo do poder e a base que poderia se rebelar. Ele executa ordens impopulares com convicção. Silencia vozes incômodas, achando que está mantendo a ordem. E se torna, com sinceridade, o rosto humano de sistemas desumanos. E aqui a coisa se aprofunda. Muitos deles não estão sendo enganados. Estão escolhendo estar ali. Fazem um pacto, ainda que inconsciente, trocando liberdade por estabilidade, autenticidade por pertencimento, pensamento por ascensão. Eles entendem que pensar é incômodo, pode gerar conflitos, perdas, desconforto. Já obedecer é simples, é seguro, é rentável. Bonhoeffer viu isso acontecer diante dos próprios olhos. Pessoas brilhantes, advogados, médicos, professores, deixaram de pensar com autonomia, não por incapacidade, mas porque pensar havia se tornado perigoso. Os que questionavam eram punidos, os que obedeciam, recompensados. O sistema deixava a mensagem clara: pense, e você será afastado. Obedeça, e será promovido. E assim, os cargos de influência passaram a ser ocupados por pessoas que confundiam obediência com sabedoria, repetição com inteligência, conformismo com competência.
Maquiavel teria identificado esse padrão de longe. Ele sabia que o governante não quer conselheiros brilhantes o bastante para desafiá-lo. Quer colaboradores inteligentes o suficiente para executar ordens, mas não conscientes o bastante para entender o que estão realmente fazendo. Gente funcional, mas inofensiva. É por isso que os idiotas úteis chegam tão longe. Não por serem os melhores, mas por serem os mais maleáveis. São espertos o bastante para parecer competentes, mas não lúcidos o bastante para questionar. Têm ambição para buscar cargos, mas não têm integridade para assumir responsabilidade. Essa lógica não nasce só de covardia. Ela se apoia em desejos humanos legítimos. Querer fazer parte, sentir-se seguro, ter um propósito. O idiota útil não é apenas vítima da manipulação. Ele escolheu, muitas vezes sem perceber, a ilusão confortável no lugar da verdade desconfortável. Porque pensar exige coragem, e coragem exige renúncia. E é por isso que tanta gente prefere não pensar. Bonhoeffer viu isso com clareza. Para ele, a verdadeira estupidez era espiritual. Era a negação da consciência, uma rendição silenciosa daquilo que nos faz humanos. Quando alguém decide não pensar por conta própria, não está apenas abrindo mão da razão. Está entregando algo muito mais íntimo, a própria alma. E a partir desse momento, como Bonhoeffer alertava, essa pessoa se torna incapaz de ver o novo, de imaginar caminhos diferentes, porque ela perdeu a capacidade de pensar fora da estrutura mental que o poder impôs. Isso nos leva a um fenômeno que Bonhoeffer e Maquiavel enxergaram com clareza: a armadilha da competência. O idiota útil, à primeira vista, parece extremamente eficaz dentro do seu papel limitado. Ele cumpre prazos, segue regras, gerencia processos, fala com propriedade técnica. Mas essa competência é apenas aparente e completamente dependente do sistema que o molda. Basta ele tentar pensar por conta própria para tudo desmoronar, porque essa eficiência nunca foi autonomia. Foi só obediência disfarçada de mérito. Maquiavel já havia sacado isso séculos atrás. Em O Príncipe, aconselha governantes a se cercarem de pessoas que devem sua posição ao favor do poder. Pessoas assim nunca desenvolvem pensamento independente, e é exatamente isso que as torna seguras. Elas não ameaçam. Elas se adaptam. Elas defendem o sistema mesmo quando ele é corrupto, ineficiente ou destrutivo. É por isso que mudanças profundas raramente acontecem. Quem está nas posições de comando quase sempre chegou lá justamente por não querer mudar nada. São profissionais treinados para executar ordens, não para questioná-las. Eles construíram a carreira obedecendo, não pensando. Implementaram ideias ruins com eficiência. E foram promovidos por isso, não apesar disso. Basta olhar ao redor para perceber como esse padrão se repete. Nas universidades, pesquisadores direcionam seus estudos para agradar modismos acadêmicos e não para seguir evidências reais. Nas empresas, executivos apresentam estratégias brilhantes no papel, mas que fracassam na prática, porque ninguém teve coragem de apontar os erros óbvios. No governo, funcionários públicos executam políticas que sabem ser inúteis, ou até nocivas, mas continuam, porque o sistema recompensa a submissão, não a resolução de problemas. O idiota útil se torna uma espécie de filtro entre o poder e a realidade. Ele transforma falhas concretas em vitórias burocráticas. Sofrimento humano vira melhoria estatística. O fracasso do sistema é reembalado como culpa individual. Ele se especializa em maquiar o desastre, contanto que o desastre não ameace a estrutura que o emprega. Mas Bonhoeffer enxergava algo ainda mais profundo e mais trágico. Por trás desse sucesso institucional há um vazio pessoal. O idiota útil se aliena de si mesmo. Ele executa tarefas, repete ideias, aplica políticas, mas já não pensa, já não cria, já não sente com autenticidade. Perdeu a conexão com a própria consciência. E essa alienação não se mostra apenas em ações. Ela aparece em pequenas obsessões. O apego fanático a processos, a fidelidade cega a normas, a adoração ao protocolo. Para muitos, seguir regras vira quase uma religião,
mesmo quando essas regras geram absurdos, mesmo quando o resultado final é sofrimento. Com o tempo, esse tipo de pessoa desenvolve um traço comum: se torna incapaz de lidar com críticas. Como sua autoridade não vem de ideias originais, mas de cargos, diplomas ou estrutura, qualquer discordância soa como ameaça pessoal. E como já não sabem debater com clareza, recorrem a títulos, siglas e status. Esqueceram como se pensa. E por isso não sabem mais conversar com quem ainda sabe. Maquiavel também teria percebido isso de imediato. A rigidez do idiota útil é tanto uma força quanto uma fraqueza. Ele reprime bem a dissidência, mas não consegue aprender com os próprios erros. Vive em dissonância constante. Precisa acreditar que é inteligente, competente e ético, enquanto aplica medidas que qualquer pessoa consciente veria como burras, ineficazes ou cruéis. Para sustentar essa contradição, ele constrói defesas mentais elaboradas, racionaliza os fracassos, projeta a culpa nos outros, cria justificativas complexas para erros evidentes. Quando uma política falha, o problema nunca está na ideia. É falta de orçamento, erro na execução, sabotagem externa. E se alguém sofre, a culpa é da vítima, que não soube se adaptar. Eles confundem formalidade com competência, confundem complexidade com profundidade, e por isso resistem tanto a qualquer dado que contrarie suas crenças. Não é porque não entendem, é porque entender implicaria reconhecer que vivem uma mentira e que fazem parte dela. Bonhoeffer nos deixou um alerta desconcertante. O idiota útil não está apenas obedecendo, ele acredita. E isso é o que o torna mais perigoso do que o oportunista. Ele acredita que sua obediência é sabedoria, que sua conformidade é coragem, que sua rendição intelectual é uma forma de iluminação. É por isso que ele é tão valioso para quem está no topo e tão nocivo para quem está na base. Porque o oportunista pode mudar de lado quando a maré vira, mas o verdadeiro crente, aquele que acha que sua submissão é uma virtude, vai defender o sistema até o fim. Mesmo quando o sistema estiver ruindo, mesmo quando a destruição estiver evidente, mesmo quando as vítimas estiverem gritando ao lado dele. Maquiavel sabia disso. O servo mais eficaz do poder não é o que obedece por medo ou por interesse, é o que obedece por convicção. E é aí que o idiota útil se torna mais do que um operador. Ele vira um símbolo. Ele se vê como alguém em missão. E isso o torna infinitamente mais confiável do que um mercenário, e infinitamente mais perigoso do que um conspirador consciente. Ele vira algo próximo de um sacerdote secular. Alguém que não apenas cumpre ordens, mas celebra os rituais do poder institucional como se fossem sagrados. Com o tempo, cria sua própria religião da obediência. Seus dogmas são os regulamentos. Seus rituais são os relatórios. E quem questiona tudo isso, vira herege. Ele se torna um missionário da mediocridade, um evangelista da conformidade. É por isso que tantos idiotas úteis falam com tom de superioridade moral, mesmo quando estão aplicando políticas absurdamente imorais. Eles aprenderam a transformar os interesses da instituição em imperativos éticos. Demitir alguém competente? Agora se chama reestruturação. Silenciar vozes incômodas? Manutenção dos padrões da comunidade. Punir quem pensa diferente? Garantia de responsabilização. Até a linguagem é sequestrada. As palavras deixam de iluminar e passam a confundir. O vocabulário do idiota útil é cheio de jargões, eufemismos, termos técnicos vazios. Quanto mais opaco, melhor. Não para explicar, mas para esconder. Eles se tornam fluentes no que George Orwell chamou de novilíngua, uma linguagem projetada para tornar o pensamento independente praticamente impossível. Mas o que Bonhoeffer percebeu, e que quase todo mundo ignora, é que essa corrupção intelectual não vem de cima. Ela é escolhida por dentro. O idiota útil colabora com sua própria prisão mental, porque a alternativa
exige algo que ele não está disposto a oferecer: coragem para pensar por conta própria e integridade para agir conforme esses pensamentos. Essa escolha tem consequências profundas, não só para quem a faz, mas para toda a estrutura social. Quando instituições passam a recompensar a obediência cega em vez da competência real, nasce o que Bonhoeffer chamaria de cascata da estupidez. Um ciclo vicioso em que ideias ruins substituem ideias boas, incompetentes promovem outros incompetentes, e a chamada sabedoria institucional se converte em loucura organizada. E como esse ciclo se espalha? De forma simples e previsível. Um idiota útil é promovido. Ele se cerca de outros iguais a ele, porque quem pensa o incomoda, ameaça sua posição. E assim, essas novas figuras repetem e ampliam as políticas ruins, reforçando um sistema que serve apenas à lógica interna da instituição, enquanto ignora completamente a realidade das pessoas. Com o tempo, toda a destrutura passa a ser formada por indivíduos que, embora capazes, desaprenderam a pensar. Gente que começou com boas intenções, inteligência e até idealismo, mas que foi cedendo, pouco a pouco. Pequenos compromissos, um de cada vez, até que a habilidade principal se tornou justificar o injustificável. E a lealdade, antes voltada à verdade, passou a ser com o sistema. Bonhoeffer viu isso acontecer com colegas, amigos, vizinhos. Pessoas lúcidas, bem-intencionadas, que foram abandonando o julgamento moral em nome das regras. Não se tornaram monstros de uma hora para outra. Antes disso, viraram idiotas úteis. Aprenderam a confundir obediência com virtude, conformidade com sabedoria e ascensão institucional com realização ética. Maquiavel teria identificado esse cenário como o ambiente ideal para se manter no poder sem sujar as mãos. Porque quando o idiota útil aplica políticas absurdas ou cruéis, os verdadeiros arquitetos ficam nos bastidores. Podem sempre dizer que apenas sugeriram, jamais ordenaram. Assim, o idiota útil serve como escudo quando dá certo e como bode expiatório quando dá errado. É por isso que eles governam o mundo, porque oferecem a negabilidade perfeita. São inteligentes o suficiente para executar planos complexos, mas não lúcidos o bastante para compreender o que estão realmente fazendo. Têm diplomas que lhes conferem autoridade, mas não sabedoria para perceber quando estão dizendo absurdos. Ambição para alcançar cargos de poder, mas nenhum compromisso com a responsabilidade que o poder exige. Eles se transformam em algoritmos humanos, processam informações, executam ordens, otimizam sistemas, mas jamais questionam a lógica por trás da programação que obedecem. Sabem resolver problemas técnicos, mas não percebem quando o próprio problema é fabricado. Sabem aplicar soluções, mas não se perguntam se aquilo deveria sequer ser resolvido daquela forma. E isso nos leva ao problema dos especialistas. Instituições cheias de gente que sabe cada vez mais, sobre cada vez menos. Profissionais altamente treinados em nichos minúsculos, mas cada vez mais incapazes de enxergar o todo. Tornam-se peritos em fazer ideias ruins funcionarem, só o suficiente para manter a ilusão de que estão sendo competentes. E aí surge a pergunta inevitável: como escapar desse ciclo? Como não se tornar um idiota útil? E como identificar quando estamos sendo governados por eles? Bonhoeffer e Maquiavel, apesar de virem de mundos tão distintos, apontam para a mesma origem do problema. E, mais importante, para a mesma saída. Tudo começa com uma escolha. Mesmo quando parece imperceptível, é sempre uma escolha. Cada vez que preferimos o conforto à verdade, a segurança à integridade, o pertencimento à autenticidade, damos mais um passo em direção à rendição moral e intelectual. E tudo começa com concessões pequenas. Aceitar uma política que sabemos estar errada. Permanecer em silêncio quando deveríamos nos posicionar. Colocar a carreira acima da consciência. Bonhoeffer propôs uma solução que não era fácil, mas era verdadeira. Ele chamava de graça custosa.
a disposição de pagar o preço de pensar com coragem e agir com fidelidade ao que se pensa. Mesmo que isso custe oportunidades, mesmo que isso custe tudo. Pensar de forma independente nunca foi fácil. Exige uma coragem que, muitas vezes, cobra um preço alto: isolamento, perda de status, rejeição social. Mas Bonhoeffer sabia que a alternativa era muito pior. Compactuar com sistemas de estupidez e crueldade, mesmo que por conveniência, é o preço mais alto que alguém pode pagar. E é por isso que o primeiro passo para resgatar sua liberdade intelectual é aprender a reconhecer os sinais de uma instituição doente. Quando fazer perguntas é mais punido do que falhar. Quando obedecer vale mais que pensar. Quando seguir processos importa mais do que alcançar resultados. Você não está diante de um sistema que busca excelência. Está diante de um sistema que forma e cultiva idiotas úteis. Quando alguém chega ao poder não por sua sabedoria ou impacto real, mas pela disposição em aplicar ideias ruins sem questionar, o efeito cascata da estupidez está em pleno funcionamento. E isso não acontece só nos altos escalões. Acontece dentro de cada um. Por isso, o ponto mais importante talvez seja olhar para si com honestidade. Você costuma confiar automaticamente em quem tem títulos, sem avaliar o conteúdo do que essa pessoa está dizendo? Acha que uma linguagem complicada é sinal de inteligência, mesmo quando não entende o que está sendo dito? Fica desconfortável quando especialistas discordam entre si e prefere a ilusão do consenso só para se sentir seguro? Essas são armadilhas comuns e tornam qualquer um vulnerável ao discurso dos idiotas úteis, pessoas que falam com autoridade, mas sem sabedoria. Maquiavel, mesmo sendo um cínico declarado, entendia algo crucial: estruturas de poder são pragmáticas. Elas vão usar aquilo que funcionar melhor para manter o controle. Se pensar por conta própria começar a gerar mais resultados do que obedecer, o sistema vai se adaptar. Se competência começar a importar mais do que lealdade, os competentes serão promovidos. Ou seja, uma das formas mais eficazes de combater a ascensão dos idiotas úteis é tornar a incompetência visível e custosa. Quando políticas falham, os danos precisam ser expostos. Quando decisões causam sofrimento, esse sofrimento precisa ser rastreado até quem tomou a decisão. Quando soluções criam novos problemas, esses problemas precisam ser enfrentados, não maquiados ou racionalizados. Mas há um desafio ainda maior. Reconhecer o idiota útil nos outros é fácil. O difícil é reconhecê-lo em si mesmo. Porque todos nós, em algum momento, já aceitamos uma ideia que não compreendíamos. Já obedecemos sem refletir. Já priorizamos manter nossa posição no sistema em vez de questionar o próprio sistema. O antídoto para isso não é rebeldia cega. É coragem intelectual, a disposição de pensar de forma autônoma, mesmo quando isso traz desconforto, rejeição ou perda. E essa coragem exige o cultivo de 3 capacidades fundamentais, que raramente são incentivadas. Primeiro, desenvolver uma curiosidade real, que busca entendimento, e não apenas diplomas ou status. Aprender de verdade é entrar em conflito com ideias que desafiam suas crenças. É aceitar estar errado, mudar de opinião, admitir que não sabe, em vez de fingir que sabe. Segundo, construir um senso moral independente de validação institucional. Ter princípios que você não negocia, mesmo que isso custe estabilidade ou promoção. Ser capaz de dizer não a ordens que violam sua consciência. Terceiro, manter o que Bonhoeffer chamou de honestidade intelectual. Enxergar a realidade como ela é, não como a instituição quer que você veja. Isso significa avaliar os efeitos reais, e não só as intenções. Julgar pelos resultados, não pelas promessas. Distinguir o que funciona, do que apenas parece funcionar. E talvez o mais desafiador, ter coragem de dizer a verdade ao poder, mesmo quando esse poder assina seu salário. Isso não significa ser hostil. Significa recusar a participar de delírios coletivos, mesmo quando isso pareça o caminho mais fácil.
A verdade é que o domínio dos idiotas úteis não é um acidente histórico. É o produto de milhões de pequenas escolhas. Toda vez que alguém escolhe a segurança pessoal em vez da integridade intelectual, o prestígio em vez da coragem moral, a aceitação em vez da autenticidade, a engrenagem avança, mas o contrário também é verdadeiro. Cada vez que alguém escolhe pensar em vez de repetir, questionar em vez de obedecer, defender a verdade, mesmo quando ela dói, rompe-se um elo da corrente. Bonhoeffer pagou com a própria vida por se recusar a ser um idiota útil. Foi executado pelo regime que se negou a servir. Mas o que ele deixou como legado é claro. Algumas coisas valem mais que status ou aprovação. Pensar com clareza, julgar com consciência, agir com autenticidade. Isso não é só uma virtude pessoal, é o que mantém uma sociedade funcional e livre. E Maquiavel, com toda a sua fama de manipulador, também sabia disso. Ele entendia que regimes guiados por idiotas úteis sempre acabam ruindo. Mais cedo ou mais tarde, colapsam sob o peso da própria incompetência. Só sociedades que mantêm espaço para a sabedoria real, pensamento livre e coragem moral conseguem sobreviver às crises e se reinventar. A escolha está sempre diante de nós. Vamos ser idiotas úteis, repetindo ideias que nem entendemos, defendendo estruturas que não controlamos, perseguindo objetivos que nem escolhemos? Ou vamos resgatar o que nos torna humanos, a capacidade de pensar, julgar e agir com verdade? O mundo já tem idiotas úteis demais. O que ele precisa é de gente corajosa o bastante para pensar por si mesma e viver de acordo com aquilo que pensa. A pergunta é: qual dos dois você vai escolher ser?